cercar-me. Aleluia. Nós queremos que você reine sobre nós, Jesus. Que o teu reino venha sobre nós. Que nós venhamos mortificar a nossa carne a cada dia, a cada manhã. Que nós venhamos morrer a cada dia para nós mesmos, para nossas vontades, para os nossos desejos. E que o teu Espírito venha reinar em nós, governar a nossa vida, guiar nossas decisões, guiar nosso olhar, o nosso pensar, o nosso agir. Que nós venhamos estar sendo sempre guiados por Ti, Espírito Santo. Vem nesta noite sobre cada coração que está aqui, traz um quebrantamento. Somente Tu, Espírito, tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, vem nessa noite e nos convence. Vem com a Tua graça irresistível sobre nós e nos convence de quem nós somos, Pai. Que nós somos pecadores e que sem Ti nada acontece. Sem Ti a salvação não aconteceria jamais. Se não fosse você enviar o Teu Filho, nós estaríamos perdidos, condenados. Mas Tu enviaste o Teu Filho. Jesus, Tu vieste até aqui, morreste em nosso lugar para que nós estivéssemos aqui nessa noite, tivéssemos a salvação. Vem sobre nós, traz maturidade à nossa vida nessa noite, mais entendimento, Pai. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos ler até o 21. Esse capítulo de Mateus faz parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu. E diz o seguinte, Mateus 6,19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pode se assentar. E eu queria te fazer uma pergunta: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Me diga onde está o seu tesouro, que eu vou dizer onde está o seu coração. Esses versículos que a gente leu, Jesus nos dá instruções bem claras, dizendo: não acumuleis tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulei tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. E ele termina dizendo assim: porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Está em coisas? Está em pessoas? Está em uma posição? Essa pergunta você deve fazer para você mesmo. Qual é o seu tesouro? Aonde você tem depositado a tua confiança, os teus anseios, os teus pensamentos? Nós vivemos num mundo, num tempo, numa sociedade onde a gente é tentado a acumular tesouros aqui. A gente é bombardeado o tempo inteiro por propaganda, por mídia, por influenciador digital, por youtuber, tudo quanto é coisa que criaram hoje em dia para você juntar coisa, para você comprar, para você acumular. E muitas vezes nós somos tentados a olhar tudo isso, porque os nossos olhos são uma porta de entrada para a nossa alma. E quando a gente vê aquele influenciador lá com tal coisa, a gente pensa: não, eu quero ter igual também, quero ter um tênis igual, quero ter uma roupa igual, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a gente é influenciado o tempo inteiro a ser consumista e a acumular tesouros nessa terra. A sociedade ao nosso redor nos pressiona a você
ser bem-sucedido financeiramente, você ter um status, você ter uma posição. Só que Jesus foi bem claro em dizer aqui: não acumuleis tesouro nessa terra. Um tesouro é algo precioso. Você já assistiu aquele filme Piratas do Caribe, onde tem lá corre atrás de tesouro, eles encontram lá, é algo de imensurável valor. E muitas vezes nós temos colocado o nosso tesouro, a nossa confiança em coisas passageiras, em coisas dessa terra. E Jesus nos orientou: não ajunteis tesouro nessa terra. E nós precisamos deixar para trás alguns tesouros que nós possamos ser tentados a ter. E o primeiro tesouro que eu quero comentar com você, sobre que nós devemos desapegar, esse tesouro não pode ter nós, é algo que todo mundo gosta, é algo que todo mundo quer: dinheiro, bens, todo mundo quer. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter coisas, mas é pecado essas coisas terem você. Não é pecado você ser bem-sucedido, não é pecado você ter dinheiro, ser rico. Mas o pecado está na riqueza ter você, em você ser escravo da riqueza. Aí que está o pecado, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, o amor aos bens. Abra sua Bíblia um pouquinho para frente, em Mateus capítulo 19, 16. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. É o encontro de dois jovens, um chamado Jesus e outro é chamado apenas de jovem rico. Olha o que diz Mateus 19, 16. Eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os bens, todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aquele jovem rico chegou até Jesus, indagando o que ele precisava para fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala: guarda os mandamentos. E ele fala assim: isso eu já faço desde a minha juventude. Só que ele não guardava o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem rico, ele não amava Deus sobre todas as coisas, porque Jesus revelou o caráter dele quando falou assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que a Bíblia fala? Que ele ficou triste e saiu dali aborrecido, porque ele tinha muitos bens. O amor às coisas que ele tinha era maior do que o seu amor por Deus. Ele não conseguiu deixar as suas coisas para seguir Jesus. Jesus nos chama a uma vida de renúncia. Aquele jovem rico, para seguir a Jesus, ele precisava deixar os seus bens, as suas coisas, porque aquelas coisas o tinham, aquelas coisas dominavam a ele. O tesouro dele era aquelas coisas. Então ele precisava deixar aquele tesouro para ele alcançar o tesouro que era a vida eterna, que era ter Jesus. E aquele jovem rico não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu. Abra sua Bíblia um pouquinho também em Lucas 12, 16. Conta uma parábola agora. Lucas 12, 16 ao 21. Olha o que fala.
sobre um homem que era apegado às suas coisas. Algumas versões falam que essa é a parábola do rico insensato. Olha o que fala em Lucas 12:16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, vou destruir os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Se eu perguntar o saldo da sua conta bancária hoje, quem sabe você pode falar: Felipe, misericórdia, está no vermelho, está no negativo, está feia a coisa. Mas qual que é o teu saldo da tua conta lá no céu? Porque aqui no final dessa parábola, Deus fala assim, ó: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a gente tem uma riqueza para com Deus. E qual é o teu saldo? Se você tirar um extrato hoje lá no caixa eletrônico celestial, vai sair no vermelho, vai sair no azul, vai sair no 0 a 0. Qual tem sido o teu saldo? Será que tem sido igual da tua conta bancária ou não? Porque esse homem falou para si mesmo: a colheita deu bom, eu vou derrubar tudo que eu tenho aqui no meu celeiro, eu vou guardar tudo e vou viver tranquilamente o resto da vida. Vou curtir minha aposentadoria. Ele estava tranquilo financeiramente. Mas Deus falou para ele assim: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. Tudo isso que você acumulou, para quem que vai ser? Aquele homem se preocupou em acumular o seu tesouro aqui nessa vida, mas não se preocupou em acumular seu tesouro para com Deus. E naquela noite a sua alma ia ser pedida. E qual seria o seu destino final? Não há pecado nenhum em você ter as coisas, como a gente já falou, em você ter bens. Abraão era um homem bem sucedido na Bíblia, José foi um homem bem sucedido, há tantos homens na Bíblia que foram bem sucedidos financeiramente. Mas o pecado está em essas coisas, em esses bens terem você. Não deixe que isso te domine. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E diz que muitos se perderam assim. Sabe, você ser apegado às coisas, ser apegado ao dinheiro, você não ter domínio sobre isso, pode te matar, pode te derrubar. Eu, ao longo da minha vida, vi muitas pessoas dentro da igreja que eram fiéis a Deus, que serviam a Deus, mas nem precisou crescer muito, foi pouquinha coisa melhorar, desvia do caminho. Porque a pessoa não tem domínio sobre o dinheiro, não tem domínio sobre os bens, sobre o trabalho. O trabalho escraviza ela, o dinheiro escraviza ela. O anseio por ter mais e mais, e construir e fazer, escraviza. A única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia é Ele e o dinheiro. Jesus fala assim: não poderá o homem servir a dois senhores, ou vai agradar um e desagradar o outro. E esse outro senhor que ele fala é o dinheiro, é Mamon. Porque o dinheiro tem esse poder de escravizar os homens. As pessoas entram em dívidas, se afundam, separa a família, separa a amizade, muitas vezes por conta de querer dinheiro e querer coisas e querer. Nós precisamos dominar isso sobre nós. Esse tesouro não pode ser o nosso principal tesouro, porque Jesus falou: aonde estiver o teu tesouro, ali vai ter o teu coração. O teu coração não pode estar nos bens. O teu coração não pode estar na tua casa, não pode estar na tua conta bancária, na tua empresa. Não pode. O teu coração tem que estar depositado em Jesus. Não importa o saldo da sua conta bancária aqui na terra, por mais negativo que possa ser, por mais terrível que possa ser,
Mas se o teu saldo lá no céu for positivo, se alegre, glorifique a Deus, porque nessa vida as coisas vão passar, mas lá no céu vai ser eternidade e eternidade. E o que você acumular com Deus não vai ser corroído pela traça, pela ferrugem, pela inflação, por que quer que seja. É eterno, não tem preço. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado para não depositar nossa vida, os nossos tesouros, é na nossa posição religiosa, posição social. Essas coisas têm tendência a nos tomar também de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo faz uma declaração tremenda sobre isso. Muitas vezes nós somos tentados porque nós temos uma posição religiosa, porque nós temos um cargo na igreja, porque eu sou filho de pastor, porque eu sou filho de crente, porque eu cresci na igreja. Nós somos tentados pela nossa posição social, pela nossa herança religiosa, e depositamos a nossa confiança, o nosso tesouro nisso. E nós não podemos fazer isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, e se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencia ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, era verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há a lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas. Paulo abriu mão de tudo isso, todo o seu status, e olha o que ele fala: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Paulo tinha uma posição social privilegiada. Era hebreu, era um cidadão romano também, era fariseu, um religioso piedoso, cumpridor da lei, perseguidor da igreja. Paulo era o cara da religião na época. Mas o que ele falou? Eu considero tudo isso aí como esterco para eu servir a Jesus. Toda essa posição que ele tinha, ele deixou de lado para seguir a Jesus. E nós temos que ter esse cuidado de não colocar o nosso tesouro, a nossa confiança nessas coisas, na nossa posição social, religiosa, no nosso diploma, quem sabe, no nosso salário. Nós não podemos confiar o nosso tesouro nisso. Essas coisas, o status não pode tomar nós, a posição social não pode ter a gente. Paulo era o cara da época, da sociedade, se fosse olhar para ele, um cara bem sucedido. Mas para seguir a Jesus, ele precisou abrir mão desse tesouro que ele tinha, dessa posição social, da posição religiosa, para seguir a Jesus. Qual é o teu tesouro? É o dinheiro, é os bens, é as coisas, é a tua posição social, tua posição religiosa? Qual desses dois é? Qual desses tesouros tem tomado o teu coração, muitas vezes, o nosso coração? Para termos o tesouro de Cristo, precisamos abrir mão de tudo isso. Temos que ter cuidado para que essas coisas não tenham no nosso coração. Porque Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Outro tesouro que pode nos tomar de Deus. Esse é um tesouro muito precioso, mas nós temos que ter cuidado para que ele não nos tome de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 37. Dez, 37. Um tesouro precioso, mas esse tesouro não pode nos tomar. Quem ama mais seu pai e sua mãe
mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Até mesmo a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos, nossos pais podem se tornar um tesouro que venha nos tomar de Deus. Se nós amarmos a mais a nossa família do que amarmos a Deus, a gente está fazendo errado. Porque Jesus foi bem claro: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Seguir a Jesus exige o amor maior por Ele. Muitas vezes, se necessário fosse, nós negarmos a nossa família, se necessário fosse. Porque nós precisamos amar mais a Deus do que a nossa esposa, do que nosso marido, nossos filhos, do que nossos pais. E isso é difícil. Porque muitas vezes nós fizemos um altar, colocamos toda a nossa confiança na nossa família, depositamos nossa segurança na nossa família, e isso não pode. Tudo aquilo que nos toma de Deus é idolatria. Se a sua esposa, se o seu marido, os seus filhos, você ama mais eles do que a Deus, eles são ídolos na sua vida. Tudo aquilo que é idolatria toma o lugar de Deus, precisa ser tirado fora. Nós precisamos ter o nosso amor maior por Deus, para que Deus o livre de um dia você perder um familiar, perder a sua esposa, perder o seu marido, o seu filho, você não venha negar a fé por conta disso. Porque se o seu amor for maior a eles do que a Deus, quando o dia da adversidade chegar, quem sabe no dia da dificuldade, o familiar for embora, ou partir dessa para a vida eterna, você vai negar a Deus. Por isso que o nosso amor precisa estar acima de tudo a Deus. Jesus exige tudo de nós, até mesmo a nossa família. Nós precisamos amar mais a Ele do que tudo. E isso é necessário. Jesus foi claro em dizer: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro precisa estar nele. Não pode estar nas coisas, não pode estar na sua posição social, na sua posição religiosa ou na sua família. Tem que estar nele. Outro tesouro importantíssimo que nós precisamos deixar para seguir Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: esse tesouro que a gente dá tanto valor, que é a nossa vida. Mas Jesus disse assim, ó: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Nós precisamos abrir mão até mesmo da nossa própria vida para seguir Jesus. O nosso tesouro não pode estar em nós mesmos, em nossa própria vida, nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Nós precisamos abrir mão da nossa vida para seguir Jesus. O seguir a Jesus é uma tarefa extremamente difícil. É renúncia, é negar-se a si mesmo. Jesus foi bem claro: quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz não é apenas um instrumento de tortura. Não, é um instrumento de morte. É para ela que você deve ir, e é lá que você deve morrer. Morrer para o teu eu, morrer para as suas vontades, para os teus desejos, para os teus sonhos, para as tuas ambições, para ter o tesouro mais precioso, que é Jesus. A salvação
é totalmente de graça. Efésios fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é vem por obras para que ninguém se glorie. Mas entrar no reino de Deus, isso vai te custar tudo. Eu não sei aonde está o teu tesouro. Eu não sei qual desses tesouros que eu mencionei aqui é o que está no teu coração. Quem sabe? Mas você precisa nessa noite pegar esse tesouro, entregar ele a Jesus, para pegar um tesouro mais precioso, que é a salvação que vem dele, entrar no reino de Deus. Nem todos estão dispostos a abrir mão das suas coisas, das suas posições, da sua família ou da sua vida para entrar no reino de Deus, para governar com Deus. Quando olhamos para tudo isso, muitas vezes vemos que o nosso tesouro está nas coisas, está em pessoas, está em posições. Nós não podemos depositar nosso tesouro em coisas dessa vida, em coisas passageiras. Nós precisamos depositar inteiramente em Jesus. Abra sua Bíblia pela última vez em Mateus capítulo 13 e versículo 44. Alguns dias atrás eu estava meditando nessa palavra que eu vou ler agora, e Deus tem remoído isso no meu coração e gerou essa palavra que a gente está falando hoje. E eu ouvi algumas coisas essa semana, mensagens, e confirmou ainda mais. E olha o que diz em Mateus 13, 44. Jesus conta duas parábolas. E olha o que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Quem sabe o teu tesouro são as tuas coisas, os teus bens, a tua família, a tua posição. Mas nessa noite, eu te apresentei um tesouro mais precioso, que é Jesus, que é a salvação, que é o entrar no reino de Deus. E aquele homem, quando encontrou esse tesouro que era Jesus, o que ele foi e fez? Ele pegou todos os seus tesouros, todas as suas coisas, e se desfez, para que ele pudesse ter aquele tesouro precioso. O outro encontrou uma pérola de grande valor, foi lá e fez tudo para negociar, para ter aquela pérola preciosa. Jesus é esse tesouro, Jesus é essa pérola. E muitas vezes vai ser necessário você abrir mão. Na verdade não vai muitas vezes, vai ser necessário você abrir mão de tudo que você tem, de toda a tua vida, para você ter esse tesouro. Você está disposto a ter esse tesouro? Porque onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Nessa noite, eu convido você a pensar, a refletir. Você recebeu a boa notícia do Evangelho. Você recebeu o mapa do tesouro. Você sabe onde está o tesouro. Você sabe que Jesus é o bem mais precioso do universo. É a joia do infinito. É aquilo que vai dar a vida eterna. Você está disposto a abrir mão de tudo, assim como Paulo fez, considerou tudo que ele tinha como esterco, para que tivesse Jesus como seu Salvador. Você está disposto a abrir mão de tudo? Tudo aquilo que você acha que sabe, tudo aquilo que você conquistou, quem sabe, uma posição, um status, quem sabe os seus bens que têm tomado você, vai ter que colocar ele na posição certa, que não deve ser dominar o seu coração. Quando nós encontramos o tesouro precioso que é Jesus, nós pegamos tudo que nós temos e colocamos diante dele, para receber o tesouro mais precioso, que é a vida eterna. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E quando ele voltar, vai sair o extrato da tua conta bancária lá no céu. E qual que vai ser o saldo?
Você acumulou tesouros aqui, você foi bem sucedido aqui, você conquistou, você foi o cara, teve casa, teve empresa, teve tudo. Mas lá no céu tua conta bancária está zerada, está negativa. Você não conquistou nada no reino de Deus, não conquistou tesouros no reino de Deus. Do que adiantou? Nada. Sabe, assim como um dia Jesus foi, Ele prometeu que voltaria. E muitas vezes nós esquecemos disso. Mas nós precisamos ter isso em mente diariamente. Ele vai voltar. E eu espero que quando Ele voltar, que o meu saldo lá no céu esteja com muitos zeros positivos lá à direita, né? Posso estar lá, as contas lá milionárias lá no céu, que eu possa ter conquistado muitos tesouros no céu. E eu espero que você também possa, porque Jesus Ele vai voltar e nós vamos reinar junto com Ele nessa terra. Jesus falou que vai fazer um reino de reis e sacerdotes. E quem sabe por enquanto aqui nessa vida você passa dificuldade, você passa angústia e aflição. Mas quando o reino de Deus vier, se você tiver um saldo positivo lá, você tiver acumulado tesouros na vida eterna, você vai reinar com Ele. Fique de pé, vamos orar. Eu não sei se você já encontrou o tesouro mais precioso do universo. Sabe, você que está em casa assistindo a gente, você, ao ouvir essa palavra, você viu que os tesouros que a gente mencionou têm tomado seu coração. Nessa noite você tem a oportunidade de entregar tudo isso para receber o tesouro mais precioso, que é Jesus, que é a salvação. Quem sabe você que está aqui, você ao longo da caminhada se perdeu, se desviou do propósito. As coisas, os bens, a vontade de ser alguém, de ter uma posição, te tomou do tesouro mais precioso que você um dia encontrou, que é a salvação. Não deixe que isso te tome de Deus. Não deixe que seu coração esteja nisso, mas que o seu coração esteja nele, depositado por inteiro nele. Que no dia que Ele voltar, você possa ser rico para com Deus, rico no céu. Que você venha a Cristo nessa noite, que você venha se prostrar diante dEle, se achegue ao trono da graça, porque Ele vai estender seu manto de misericórdia sobre a sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu. E nós te pedimos perdão nessa noite, Jesus, porque muitas vezes os tesouros dessa vida, as coisas dessa vida, as posições dessa vida, tantas coisas que essa vida tem para nos distrair, nós se perdemos no caminho, Jesus. E nessa noite nós chegamos diante de Ti e pedimos: vem sobre nós e nos faz enxergar o tesouro precioso que é a Tua salvação, que é o tesouro mais precioso do universo. Que um dia venhamos a se encontrar contigo, que nós venhamos ser ricos no céu, que nós venhamos ter acumulado os tesouros lá no céu, que nós venhamos fazer assim como aquele homem fez, pegou todos os seus bens, tudo que ele tinha, e vendeu, a fim de ter o tesouro mais precioso, que é o Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos você, Jesus. Não deixe que os nossos bens, que as nossas posições, que a nossa família, nossos amigos, a nossa vida, nossos desejos, nos roubem de Ti, ó Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajude a vencer, Pai. Nos ajude a estar contigo e a ter a salvação, que é o bem mais precioso do universo. Que nós venhamos confiar em Ti, depositar toda a nossa confiança em Ti. Que nós não venhamos ter nosso coração a não ser em Ti. Que nada venha ter o nosso coração, mas que o Senhor venha ser o Senhor dele. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.
Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Fecha teus olhos, adora o Senhor por um instante nessa noite. Faz uma reflexão nessa noite, como se você estivesse olhando para a sua conta bancária. Você que tem lá, faz uma olhadinha para essa conta bancária no céu. Está sendo rico para com Deus, ou você está sendo pobre? Essa palavra me faz lembrar de uma das 7 igrejas do Apocalipse, que ali fala que o Senhor ainda diz assim, que pensas que é rico, mas é pobre, cego e nu. Pensas que é rico. O anjo da igreja pensava que era rico, pensava que era poderoso, que tinha tudo, enxergava tudo, mas o Senhor vem com uma repreensão dizendo: tu pensas que é rico, mas é pobre. Pensa que enxerga, mas é cego. Pensa que está bem vestido, mas tu estás nu. Reflete um pouquinho nessa noite. Você está sendo rico para com Deus? Pastor, como que eu vou ser rico para com Deus? O que eu preciso fazer para juntar tesouro no céu? O que a Bíblia diz? Colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar no topo da lista, irmão. Se você tem uma lista de atividade, uma lista de coisa que você ama, que você gosta de fazer, Deus precisa estar no topo dessa lista. E depois de Deus, precisa estar as coisas de Deus. Deus e as suas coisas. Amém? Porque às vezes assim, pastor, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas e as coisas de Deus? Aí você vai fazer uma análise, o que é as coisas de Deus? Tudo aquilo que envolve Deus. As coisas de Deus precisam também ser priorizadas. Deus precisa estar no topo da lista, e as coisas de Deus também precisam estar no topo da lista. Adore o Senhor nessa noite e reflita um pouquinho. Fale com Ele, diga: Deus, me ajuda eu melhorar o meu saldo bancário no céu. Me ensina eu ser rico para com o Senhor. Pastor, mas como que eu faço, pastor? Irmão, está tudo na Bíblia. Tem um manual de instrução aí que está. Tem lugares que é de graça. Leia o manual de instrução de como você ser rico para com Deus. Eu não posso ler a Bíblia para querer pregar para os outros. Eu tenho que ler a Bíblia para mim poder entender, para mim poder conhecer, para mim poder me atualizar, para mim poder me sintonizar e saber como eu fazer o melhor para Deus. Se eu só ler a Bíblia pensando em pregar uma mensagem, irmão, não pode ser para os outros. Eu preciso ler a Bíblia porque eu preciso me edificar. Eu preciso conhecer. Aumente o seu saldo bancário no céu. Seja rico para com Deus. Se dedique mais a Deus e às suas coisas. Oh Espírito Santo, nós queremos te adorar nessa noite. Colocamos o nosso coração, a nossa vida, Pai, diante de Ti. Nos ensina, Pai, a ser rico para com o Senhor. Ensina, Pai, nós melhorar de posição, Pai. Nós aprender a nos posicionar, Deus, como os Teus filhos. Ah, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a nós priorizar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor e as suas coisas. Tudo aquilo que é seu, Pai, vamos colocar em primeiro lugar. Tudo aquilo que condiz ao Senhor, e deixarmos as nossas coisas por último.
É isso que nós precisamos aprender, Pai. A ter esse equilíbrio, Pai, de priorizar o Senhor e as suas coisas, aquilo que pertence a Ti. É a única maneira de nós poder enriquecer, Pai, ser rico para com o Senhor. É o único jeito de nós poder ajuntar riqueza no céu, ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. É nós priorizar aquilo que é seu, nós zelar daquilo que é seu. Nos ajuda, Espírito Santo, que essa igreja tenha esse entendimento, Pai. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você